Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós vamos ter a mensagem primeiro e depois nós vamos fazer no final do culto a ceia. Se você já preparou na sua casa, prepare a mesa, prepare a ceia, deixa tudo pronto, para no final, logo após a mensagem, a gente fazer a ceia. Se você não preparou ainda, dá tempo, vai ouvindo o culto aí, preparando. Todo domingo a gente tem um número de irmãos bem significativo participando do culto, mandando mensagens, compartilhando a sua experiência com a mensagem, com o louvor, trazendo palavras de ânimo. Hoje nós temos 24 famílias participando do culto conosco, e é uma bênção. Olha as mensagens aqui. A irmã está dizendo que parece que eu vou para o casamento. A irmã está convidada para ir comigo, irmã Ruth. É muito bom a gente desfrutar da alegria, da comunhão dos irmãos, da alegria da presença do Senhor, que é o que a gente vem comentando desde o começo do culto. Irmãos, a vida com Deus é vivida com Deus, com Ele mesmo presente. Não é a gente viver a vida com Deus longe, não. Jesus diz para nós, Ele nos promete, que Ele é o Deus conosco. O anjo fala para Maria, o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando Jesus vai para o céu, Ele fala, eis que estou convosco, todos os dias. Não é um Deus ausente, é um Deus presente, é o Deus que vive em mim. Tem um cântico antigo, fala assim, Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, aleluia, oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, agora Ele vive em mim, Deus vive em mim, Ele vive em você. É essa presença que dá sentido na minha vida, é essa presença que faz com que a minha caminhada com Deus seja um relacionamento e não apenas uma prática vazia de religiosidade. É uma relação de amizade, de amor, de companheirismo, é o Deus presente. E quando mais a gente está aberto a isso, mais a gente está se enchendo, mais Ele tem domínio sobre nós. Quanto menos a gente se enche, mais a gente extingue essa manifestação. Ele vive em nós, mas é diminuída essa ação. E Paulo fala, não extingais o Espírito. Como que eu vou extinguir o Espírito? Como que eu vou diminuir a ação do Espírito? Me voltando para a carne, agindo pela minha cabeça, pecando, não me alimentando na palavra, não orando, alimentando coisas que não trazem edificação, alimentando conversinha, que levam a gente para o lugar errado. Mas quando a gente alimenta nosso coração com Deus, Ele vai cada vez mais tomando lugar, o domínio sobre a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, e o sobrenatural passa a ser a maneira de viver de cada um de nós, o modo de vida de cada um de nós. Quando a presença de Deus se manifesta, a gente consegue viver a vontade de Deus na nossa vida, e eu penso, quanto da presença de Deus tem na nossa vida, na tua vida, eu vou ver na minha, e o quanto essa presença está me conduzindo de acordo com o projeto e com o propósito dele. Na vida acontece tanta coisa, a dinâmica do dia a dia é tão variada, influencia tanto a gente. Por exemplo, no trabalho, as preocupações, o cansaço vai e vem, e às vezes a gente não para pensar que a gente precisa caminhar com o Senhor, se alimentar do Senhor. Em casa, alguns problemas, preocupações, problemas de perdas. Hoje nós estivemos ali no velório do irmão Raimundo.
ele esteve aqui na igreja, domingo passado, com os irmãos da igreja Palavra e Vida, ele veio cultuar com a gente. Ele frequentava os trabalhos lá. No final do culto, no escuro, eu fui falar com ele, apertar a mão dele, conversar, ele muito alegre, agradecendo, que coisa boa. E os irmãos que o trouxeram foram levar em casa, e ontem o irmão Raimundo passou mal e faleceu, e chegou a notícia para nós. E hoje, à tarde, estivemos ali na capela, participando do culto, fazendo ali o culto junto com o pastor Marcelo, o culto fúnebre do irmão. E ali, na hora da morte, a gente pensa na vida. Já viu isso? Quando ele está no cemitério, como a gente pensa na vida e na nossa vida? E pensando que como a vida de alguém que parte pode deixar marcas positivas na vida dos que ficam. E quando Cristo vive em nós, a nossa vida é marcada e deixa marcas. E ela é conduzida pelo Senhor. Mas as dores tiram o foco. Eu estava vendo a dor da viúva. É uma senhora com muitos anos de casado. Que dor que é, porque os dois viram uma coisa só. Eu conheço casal que tem bem menos tempo de casados, mas são tão junto e misturado que você não sabe mais nem quem é ele, quem é ela, de tão junto. Imagina depois de tantos anos, e aí um deles parte, é muita dor, não é? Mas quando Cristo vive em nós, até nos momentos de dor, a gente tem o consolo, o conforto, a direção, a gente chora, mas sabendo que tem um ombro do Senhor para nos consolar. A vida continua tendo sentido apesar da dor. O que você tem vivido? E o quanto a presença de Jesus está se manifestando na tua vida e conduzindo os teus passos? Quando a presença de Jesus conduz nossos passos, a nossa vida ganha outro colorido. E é uma maravilha quando a gente vive isso. Irmãos, é tremendo pensar sobre isso. Nós queremos viver a bênção de Deus, nós queremos desfrutar das promessas de Deus, e Abraão vivia isso. Abraão era um homem que Deus se relacionava com ele. Abraão era um homem que tinha promessas de Deus, mas a presença se manifesta depois de um ato de obediência, a presença se manifesta depois de uma postura de vigilância. Eu não vou deixar as aves roubarem. E essa postura do Abraão é o que cria o ambiente para a manifestação dessa presença de Deus. É um desafio para nós viver na presença manifesta do nosso Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Isaías, capítulo 6, e a gente vai ler, é uma passagem conhecida. De 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E então ele disse: vá e diga a este povo. 2 pontos. Vamos parar por aqui. Viver na presença de Deus, viver com a presença de Deus manifesta na nossa vida, é viver obedecendo a Deus, é viver servindo aos propósitos de Deus, para o qual nós fomos, ou para os quais nós fomos criados. Então a mensagem nossa hoje vai ter o tema: atendendo o chamado de Deus. Quando a gente passa por um momento de velório, de enterro, e pensa nessa realidade da vida que é a morte, e a realidade mais clara da vida de qualquer pessoa é que a vida tem um fim, e isso dá sentido à vida, porque enquanto vivo, vivo para quê? Vivo como? E quando eu for chamado, tem até um hino que diz: quando se fizer chamada, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, eu lá estarei. Um dia o Senhor nos chamará. Mas enquanto não somos chamados para ir para o céu, somos chamados por Deus para cumprir a missão que Ele nos confiou aqui na terra. Meu irmão, você nasceu e eu nasci com uma missão que Deus criou. Eu não tenho que inventar essa missão. Não tenho. Eu tenho que descobrir. Porque Deus já me criou com uma missão, com um propósito. Deus tem um chamado para a vida, e não só um chamado para a eternidade com Ele no céu. Não, Deus tem um chamado para que os propósitos eternos entrem na terra, e eu os viva enquanto pessoa que sou. Eu fico pensando na vida de Filipe. Filipe estava pregando em Cesareia, multidões se convertendo, Filipe cheio do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo fala: levanta e vai para o deserto. Se Filipe não estivesse cheio do Espírito Santo, ele podia questionar: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando? Porque eu estou aqui, estou pregando, pessoas estão se convertendo e indo para o céu, como o Senhor me chamaria para o deserto? Ou então: Senhor, o que eu fiz de errado para o Senhor me mandar para o deserto? Eu preguei errado, Senhor? Isso é questionamento nosso. Mas para quem está cheio do Espírito Santo, ouve o chamado de Deus e obedece. E Deus tem chamado a gente para várias situações ao longo da vida. E Filipe não pensa 2 vezes, ele levanta e ele vai para o deserto, que desce de Jerusalém para Gaza. E ele está agora sozinho no meio do deserto. Não entende, mas obedece. Quando de repente surge lá longe uma fumaça, uma poeira, e ele vê lá longe uma carruagem, e essa carruagem vai se aproximando, e agora quando essa carruagem está passando, o Senhor fala: corre, e se aproxima da carruagem. E Filipe agora saiu correndo, e se aproximou da carruagem, e foi correndo do lado da carruagem, e dentro o homem estava lendo um texto do profeta Isaías, e do lado da carruagem ele grita: você entende o que você está lendo? E o homem dentro da carruagem fala: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E Filipe está correndo, a cabecinha do lado de fora ali correndo. Ele falou: eu sei, eu posso explicar. E então aquele oficial da rainha da Etiópia, mordomo Mor, como se fosse um primeiro-ministro de Candace, rainha da Etiópia, ele manda parar a carruagem. Filipe entra e começa a explicar. E a palavra de Deus é exposta para aquele homem, e aquele homem se converteu e foi feliz para a África. Os pesquisadores de missiologia, de missões, falam de um avivamento que houve na África. Avivamento é quando a presença de Deus se manifesta no meio de um povo de tal maneira que esse povo começa a se converter de uma maneira muito grande. Foi o que aconteceu lá na África. E eles acreditam que o avivamento começou com esse eunuco convertido. Olha que interessante. A missão de Filipe incluía pregar para aquele homem. Eu fico pensando o homem que pregou para o Billy Graham. Billy Graham é o evangelista que mais alcançou vidas no mundo com a mensagem do evangelho. Talvez aquele
homem que evangelizou o Billy Graham tenha nascido com um único propósito: pregar para o Billy Graham, para que o Billy Graham conhecesse a palavra de Deus. Pronto, esse era o propósito principal. Eu nasci para pregar para uma pessoa. E quando que ele imaginaria que aquele rapaz que se converteu se tornaria no maior pregador do evangelho de todos os tempos? Billy Graham alcançou mais gente pessoalmente com a sua mensagem do que Jesus alcançou, porque através da televisão ele de vez em quando prega para mais de 100 países ao mesmo tempo, para mais de 1 bilhão de pessoas ao mesmo tempo, por causa da tecnologia. Havia uma missão na vida do Filipe, havia uma missão na vida do eunuco. O apóstolo Paulo, querendo agradar a Deus como um bom judeu, perseguia os crentes, porque achava que os crentes estavam indo contra o judaísmo, estavam desagradando a Deus. No caminho de Damasco, um trovão, uma luz, ele cai no chão, todo mundo cai, e uma voz do céu fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Estou falando com voz grossa porque parece um trovão, diz a Bíblia. Voz de Cid Moreira. E ele cego fala: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E agora Saulo tem uma experiência com Jesus, e Jesus fala para Ananias: vai vir aí o Saulo, ora por ele, abençoa ele, completa a obra na vida dele. Ananias teve uma missão na vida dele: orar por Saulo. Saulo se converte, agora ele tem uma missão na vida dele: levar o evangelho aos gentios. Ele cumpre, e nós estamos aqui como também resultado dessa obra do Espírito de Deus através da vida do Paulo. Ele tinha uma missão. Irmãos, por que eu estou citando textos bíblicos, pessoas da Bíblia? Eu posso pegar qualquer pessoa viva, qualquer irmão que está trabalhando aqui hoje no culto, ou você que tem na tua casa. Se a gente for olhar, a tua vida foi criada por Deus com uma missão, e a tua missão tem a ver com um projeto de Deus para o mundo, para as pessoas serem alcançadas pelo amor de Deus. De manhã tinha um grupo da Cristolândia aqui, um grupo de homens que foi transformado, era lixo humano, era gente destruído pelas drogas, destruído de vez, e que foram alcançados, foram resgatados, e através da vida desses homens, através da vida dessas pessoas, outros estão sendo resgatados também, porque um dia alguém cumpriu uma missão: eu vou lá amar esse povo. Um dos meninos que foi alcançado lá na Bahia, começou a trabalhar, foi reintegrado à sociedade, a família, tudo certo. Ele falou: não, Deus tem uma missão na minha vida, o que eu recebi de Deus eu preciso compartilhar. E ele abandonou tudo a Bahia, veio para o Rio de Janeiro, está sendo treinado como missionário, trabalhando com o pessoal drogado, e a vida dele tem sentido, e o olhinho dele brilha, e hoje eu estive apertando a mão dele, e vendo aquela alegria nos olhos, porque ele está cumprindo a missão. Quando a gente descobre o sentido da nossa vida, a missão de Deus para a nossa vida ganha um outro colorido, há graça, há prazer em estar vivo, e há resultado. Por isso que nós precisamos atender ao chamado de Deus para cumprir a nossa missão. Você que já entregou tua vida para Jesus, que bom, você vai para o céu pela fé em Jesus. Mas o céu só vai vir para a terra, na tua vida, se você ouvir o chamado de Deus. Quando ouvimos o chamado de Deus para nós e cumprimos esse chamado, a vida ganha o sentido de céu. A gente passa a viver o sobrenatural, e a gente passa a viver algo que Deus planejou. Isso é tremendo, e essa coisa tremenda, maravilhosa, só é possível se nós atendermos ao chamado de Deus. Quem não atende o chamado de Deus, vive uma vidinha mais ou menos, que não é muito diferente do seu amigo que não tem Jesus, e que vive a vidinha mais ou menos, uns com a condição financeira melhor, com mais conforto, outros com mais dificuldade, mas é uma vidinha medíocre. Agora, quem ouve o chamado de Deus, vai para um outro nível de vida, a vida abundante que Deus planejou, a vida que tem sentido, que tem graça, que arrepia. O resultado, quando acontece,
que traz alegria, independente do que aconteça em volta, porque o foco não está no entorno, o foco está no projeto e no propósito de Deus para as nossas vidas. Isaías é um homem que não viveria o projeto de Deus, apesar de ser um profeta, apesar de ter fé no Senhor. Mas ele vive e é fora de sério que ele vive. E com ele a gente pode aprender algumas lições. Se você quer viver o chamado de Deus, se você entende que viver o chamado de Deus é fundamental para viver vida de verdade, no texto a gente aprende a primeira coisa, que nós atendemos ao chamado de Deus, mesmo em um tempo de incertezas e crises. O texto que nós lemos, de Isaías 6, no primeiro versículo diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei temente a Deus. Foi um rei que obedeceu a Deus, que procurou fazer a vontade de Deus. E lá no povo judeu, era muito interessante que a bênção de Deus com relação ao povo estava muito relacionada à postura do rei na condução desse povo. Quando era um rei que não obedecia a Deus, quando era um rei que se voltava a outros deuses, a idolatria, o povo ia junto, porque um líder, ele acaba sendo seguido, e o povo acabava seguindo ao rei naquela postura errada, e o castigo de Deus vinha para o povo, e o castigo vinha através de guerras. Eles eram levados como escravos, eles sofriam muito, e o rei Uzias foi um rei bom. Então no reinado do rei Uzias, o povo experimentou paz, experimentou o cuidado e a proteção do Senhor, experimentou a bênção do Senhor sobre a vida deles. Mas o rei Uzias morreu. Como foi o ano que o rei morreu, como vai ser com o próximo rei? E se o próximo rei não temer o Senhor? E se o próximo rei tiver atitudes erradas? Todo mundo sofre. Como vai ser? Era um tempo de incerteza, era um tempo de dúvida, de medo. Era um tempo de crise, havia uma crise ali acontecendo. Mas nesse tempo, foi ali que Deus se manifestou e chamou o profeta. Isaías é chamado num tempo de dificuldade. A gente acaba associando muito a bênção de Deus, a experiência com Deus, com tudo arrumadinho. Então a minha vida está toda organizadinha, está tudo direitinho, eu vou para a igreja e uma mensagem, Deus fala comigo, tem que ser desse jeito, tem que estar tudo certo. Mas não, irmãos, não é assim. Pode estar tudo errado, e inclusive, quanto mais errado estiver o tempo que a gente está vivendo, as dificuldades que o mundo estiver passando, mais Deus vai ter necessidade de pessoas cumprindo a sua missão, para que a transformação aconteça. Nós estamos às vésperas da eleição, com um governador em processo de impeachment, com um prefeito sendo acusado de uma porção de coisas, com uma porção de deputados. A gente fica confuso, como é que vai ser? Depois dessa pandemia que o país deu uma parada, como vai ser? Tá difícil, tá duvidoso, tem um montão de gente ainda com sufoco, e a gente acaba prestando atenção no problema, mas Deus nos mostra que em tempo de crise, Ele está ativo chamando pessoas, justamente porque no meio da crise, Deus quer resolver a crise de alguns, para que esses sejam canais de Deus, para abençoar os outros que estão em meio da crise. Deus quer pessoas que sejam referenciais de postura, de conduta, para que as pessoas vejam as suas vidas e glorifiquem o Pai que está no céu. É num tempo de crise, nós estamos num tempo de crise, numa quarentena que já dura março para abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7 meses já vai fazer que nós estamos em quarentena. Já estamos chegando no final do ano, as árvores de Natal já começaram a aparecer nas lojas, os enfeites de final de ano.
e continua a quarentena. É um tempo de incerteza, é um tempo de dificuldade, que muitos estão desanimados, que muitos estão tristes e que alguns já estão tendo estresse pós-traumático da Covid. Mas nesse tempo, meu querido, que a tua vida está passando por incerteza, por lutas, você pode ter a melhor experiência com Deus da tua vida, porque na hora da luta, da crise, da incerteza, é um tempo propício para se atender o chamado de Deus. E foi nesse tempo que Isaías é chamado. Você percebe que nesse tempo de crise, ele vai ao templo, ele vai buscar o Senhor. É interessante como a gente tem o nosso coração tocado, a nossa fé movida, na hora que a gente está passando por dificuldades. Na Bíblia tem um versículo que diz assim: estando eles atribulados, certamente me buscarão. Porque Deus sabe que quando a gente está no sufoco, a gente acaba se voltando para Deus e pedindo ajuda. E clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz, como aquela música diz. É na hora da crise que mais a gente busca e precisa do Senhor. Está passando por crise? Está passando por um momento de incerteza, dificuldade? Atende ao chamado do Senhor. Se volta para Ele, busca o Senhor, porque o Senhor tem algo para fazer na tua vida e através da tua vida nesse tempo. No texto nós também aprendemos que nós atendemos e precisamos e podemos atender ao chamado do Senhor, apesar das limitações pessoais que temos e das marcas do passado. O inimigo tem uma estratégia muito séria, muito forte, para impedir que os homens vivam os projetos de Deus. E a estratégia do inimigo é identificar o erro, o pecado que foi cometido e acusar. E a pessoa, lembrando que pecou daquele jeito, pensa: eu não vou nem tentar de novo, porque eu posso errar de novo. Pode não, vai. Se você não errar do mesmo erro, você vai errar de outro jeito. É bíblico isso. Em 1 João 2, versículo 1 diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, quando alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai que intercede pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Ou seja, filhinhos, não pequem, fiquem firmes, mas quando pecar, porque o ser humano foi marcado profundamente por uma doença chamada pecado. Essa doença registrou na carne, nos membros, uma lei, um impulso para o pecado. Quando encontra o Senhor, o Espírito Santo nos enche, sela o nosso coração e bota uma marca mais poderosa. E coloca uma nova lei, a lei do Espírito e da vida, Romanos 8, que nos dá condições de triunfar, de vencer sobre a lei do pecado e da morte que está no nosso corpo. É uma luta. Só que as coisas que você fez no passado impedem você de caminhar. Muitos filhos de Deus não estão caminhando e fazendo a vontade de Deus, porque estão presos no passado. Estão presos naquilo que fez, naquilo que falou. Quando o Senhor diz: porque eu mesmo, diz o Senhor, sou quem perdoou todas as vossas iniquidades, por amor do meu nome e dos vossos pecados, não me lembrarei mais. Deus, quando te perdoa, pecou, reconhece que pecou, se arrependeu, pediu perdão, confessou, pediu perdão, irmão, esquece, ou lembra de que isso já passou, foi pago, porque o Senhor perdoa e não lembra mais. Mas o inimigo volta para acusar, ele volta para tentar mostrar o teu pecado e dizer: não vai, você não merece. E nisso ele tem razão, ninguém merece. Por isso Jesus pagou o preço, e Ele se fez pecado por nós,
e o nosso pecado foi pago por Ele. E então nós recebemos a segunda chance, a terceira, a milésima chance. E o nome disso é graça. A graça é o favor de Deus, sem merecermos. E por que Ele faz? Porque Jesus nos fez justos. Ele nos justificou. Eu fiquei justo por causa do perdão de Jesus. E você também? Então nós podemos atender os chamados de Deus e devemos, apesar das nossas limitações. Isaías, naquele tempo de luta e de crise, buscou o Senhor, ele foi ao templo, ele foi buscar o Senhor. Mas ali no templo, quando ele tem a experiência com o Senhor, quando a presença do Senhor se manifesta naquele lugar, os pecados dele aparecem. Aquela música que eu cito sempre nas mensagens da Sara Beatriz, que diz: olhar para a cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória e revela os meus defeitos. A cruz revela os meus defeitos, só que os meus defeitos são perdoados nessa cruz. O Senhor nos perdoa. Isaías fala: ai de mim, eu vou morrer, eu tenho pecados, eu sou errado, e eu vi o Senhor, e ver o Senhor faz com que eu me sinta pior, mais errado, e eu acho que eu vou morrer. Então um dos anjos vai lá no altar, pega uma brasa viva, com uma tenaz, com uma pinça, e toca nos lábios de Isaías, porque ele fala: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, meu pecado está nisso. O Senhor vem, o anjo toca ali e fala: pronto, está resolvido. Se você está com a tua Bíblia aberta, lá no versículo 5, o Senhor fala para ele assim: então eu disse, ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, vou morrer. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma pinça, e com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que esta brasa tocou teus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Esse processo é o processo que Deus faz contigo todos os dias que for preciso. Sempre que você pecar, Deus vai te avisar: ei, pecou, e você vai falar: meu Deus, pequei. E aí você confessa o pecado, disposto a deixar o pecado, e o perdão se revela de novo na tua vida, e você fica limpo de novo. Apesar de ser humano, apesar de ter tendências ruins, apesar de ter limitações, apesar de ter feito alguma coisa errada ou muitas coisas erradas, você vive o hoje de Deus. E o hoje de Deus é aqui, é agora. E no hoje de Deus tem espaço para perdão. No hoje de Deus tem espaço para restauração. No hoje de Deus tem espaço para a caminhada que Deus planejou. O hoje de Deus é o hoje de você viver a missão. E o pecado não impede a missão se ele já foi perdoado, porque o pecado perdoado não existe. Então não existe nada. O erro do passado perdoado não existe. Talvez exista uma lembrança na tua mente do erro do passado, só na tua, porque na mente de Deus não há esse registro. Porque a Bíblia diz que quando Ele perdoa, Ele esquece e joga no fundo do mar esse pecado. Isso é tremendo. Então, precisamos atender esse chamado de Deus, e podemos atendê-lo, para viver essa vida com sentido, apesar das nossas limitações. Mas eu não sei falar direito, eu não sei cantar, eu não sei nem ler direito, como que eu vou receber o chamado de Deus? Deus vai usar você do teu jeitinho, porque Ele criou você assim, para falar desse jeito para alguém, e isso vai ser impactante. Tem uma história que aconteceu numa das cidades aqui do interior, que tinha um irmãozinho,
semi-analfabeto, e ele ia para a praça da cidade, no sábado ficava bastante gente, ele botava o banquinho dele ali, depois botou outros dias, ele botava um banquinho, tipo caixinha de engraxate, uma plataforma assim daquela, e ele subia, ele começava a pregar a palavra, ele lia um texto e pregava com aquele português bem limitado, com palavras erradas, sem plural, sem conjugar direito alguns verbos, mas ele pregava, e as pessoas passavam, às vezes um ou outro parava para ouvir, mas estavam acostumados já com ele pregando ali. Até que um dia o juiz ali daquela cidade, que era um homem que todos sabiam que era ateu, e um homem importante, influente na cidade, um dia aquele homem parou e ficou ouvindo. Quando as pessoas viram o juiz parando e ouvindo, começou a gente parar também. Se o juiz parou, eu vou parar. Algumas outras pessoas importantes ali da cidade pararam também, e a galera vendo aquele pessoal ali parou também, ficou uma pequena multidão. E aquele irmãozinho pregando com toda animação, com toda ousadia, e falando do amor de Deus, e falando da missão de Deus na vida de cada um. E ele foi falando, e tinha sentido o que ele falava, porque ele estava cheio do Espírito de Deus, e a presença de Deus se manifestava. E ali aquelas pessoas, e um dos amigos, um dos conhecidos daquele juiz, falou: fulano, tu não é ateu? Você está aqui olhando, e eu, na verdade, venho aqui porque tu estava aqui. Você acredita no que ele está falando? E o juiz falou: eu não, mas ele acredita. E isso está mexendo comigo. Aquele irmãozinho, cumprindo a sua missão, era canal para que o poder de Deus se manifestasse, trazendo poder e prazer à vida dele e trazendo impacto à vida dos outros. Essa era a missão daquele irmãozinho. E esse juiz falou isso naquele dia. E aquilo mexeu com o juiz, e ele continuou ouvindo, e aquele juiz acabou se convertendo e se tornando membro da igreja daquela cidade. Não importa se as pessoas aceitam ou não, fazem ou não, respeitam ou não, não importa. O que importa é se você sabe o que você está fazendo, se você sabe qual é a tua missão e está cumprindo. E se você fizer isso, meu irmão, você vai ganhar muita pedrada. Mas vai. Vão procurar lembrar de pecados que nem o diabo lembra. Vão tentar falar de você, falar mal de você. Vão botar defeito no que você faz. Mas a graça de Deus se manifesta, trazendo graça à tua vida e sentido, e é bom quando você está cumprindo a tua missão, apesar das tuas limitações. Irmãos que me conhecem, a gente já está caminhando há mais de um ano juntos, já deu para me conhecer um pouquinho, os irmãos da nossa igreja. Os nossos irmãos mais distantes estão começando a conhecer. E se você me conhecer melhor um pouquinho, você vai perceber que eu não faço muito tipo. Eu não tento convencer as pessoas com performance. Pelo menos tento não ser performático. De verdade. Isso incomoda algumas pessoas, porque os meus defeitos aparecem. Vem aqui para o púlpito toda semana, está à frente da igreja, organizando as coisas, coordenando, dirigindo reuniões, pregando, para ver se o teu defeito também não aparece. Só que alguns pastores tentam tapar esses defeitos para não aparecerem. E eu não quero tapar nada não, meu irmão. Se você gostar de mim é com defeito mesmo. E se você me respeitar como pastor, é pela presença de Deus na minha vida, me ajudando a cumprir a minha missão. E a minha missão é essa, eu nasci para isso. Eu nasci para ser canal de Deus no compartilhamento da sua palavra e no cuidado de vidas. É isso. Apesar dos meus defeitos, apesar das minhas limitações, hoje eu estou melhorzinho do que eu era. Essa é a minha versão 2020, veio com mais acessórios. Em 2021, que está chegando, vai ser a nova versão, é o meu novo modelo, o modelo 2021 está vindo, promete, porque em 2020 passou por muitas transformações, com esse efeito pandemia,
2021 está vindo um modelo novo, mas eu sou a melhor versão de mim hoje. Se você visse as minhas versões anteriores, você ia ver uma versão mais defeituosa. Ainda tem problemas, ainda tem defeitos, mas eu não fixo a minha atenção nas minhas deficiências. Eu aprendi que o Senhor valoriza as minhas eficiências, as minhas qualidades, que o Senhor valoriza aquilo que Ele me deu e eu uso, e Ele me ajuda a superar, a enxergar e superar. Tem coisas que eu não supero porque nem eu vejo, é o ponto cego que todo mundo tem. Um homem chamado Johari disse que tem uma janela com 4 janelinhas aqui, que nós temos na nossa vida. A arena é o que todo mundo vê, a fachada é o que nós queremos que as pessoas vejam, a arena é o que nós somos, a mancha cega é o que todo mundo vê e a gente não consegue ver, e o desconhecido é o que ninguém vê nem a gente, aparece e surpreende. Então ninguém se conhece totalmente, e nem eu tenho um defeito que nem eu sei. Isso é legal, né? Eu vou descobrir defeitos, então sempre eu vou poder melhorar um pouco. Tem defeitos que eu vejo, eu luto com eles, outros eu nem sei ainda, aparecer uma situação para o defeito se apresentar, mas eu tenho qualidades que estão aparecendo também, e que Deus vai melhorando na vida da gente. E você, não é assim também? Você é humano? Se você é humano, você está no mesmo barco que eu, você tem qualidades e limitações. Ao invés de se lamentar e parar a tua vida e não cumprir o chamado de Deus por causa das limitações que você tem, sejam elas de caráter, sejam elas financeiras, sejam elas de saúde, sejam elas de idade. Nós temos uma igreja de idosos, muitos idosos na nossa igreja, e eu fico feliz porque eu vejo alguns idosos dando banho nos novos, em termos de disponibilidade e de garra. Idosos que são exemplos para mim, e eu quero chegar na idade deles produzindo, com a vida com sentido que neles são, com intimidade com Deus muito maior do que a minha, caminham com Deus há mais tempo. E quando eu vou fazer visita para essas pessoas, eu acabo sendo edificado, porque eles conhecem a Deus de uma maneira diferente. É tremendo isso. Mas tem idosos que não fazem mais nada, falando: eu vou fazer o quê? Eu já estou velho, o que eu vou fazer? Estou velho, está velho mesmo. Que o velho é aquele negócio que não se usa mais, que não funciona, aquele negócio feio. O idoso não, o idoso só tem idade, mas funciona, a vida flui, estão dando frutos, cumprindo o que a Bíblia diz: e na velhice darão seus frutos, e fruto de mangueira mais velha é um fruto mais doce. Meu amado, se você tem idade, não deixe que essa limitação impeça você, porque Abraão com 100 anos, vem promessa, Moisés com 80, vem o chamado dele para tirar o povo do Egito, e quantos outros com mais idade vão viver o melhor da sua vida? Caleb com 85 fala: Moisés, ou Josué, os gigantes da montanha são meus, eu que vou matar eles, aquela guerra é minha, não vai dar para ninguém não, Moisés me prometeu, estou com 85, mas estou carcaça, me sinto igual quando eu estava com 45, irmão, isso me anima tanto, eu quero essa bênção para a minha vida, eu quero chegar lá no 85, com o mesmo vigor de 45, estou chegando quase nos 55, com o mesmo vigor dos 45, está dando para levar, esses 10 anos ficou igual, vamos ver se até os 65 dá para manter, e até os 75, se chegar no 85, eu volto aqui para pregar e fazer um culto de gratidão, da bênção do 85 com 45, dá fruto, irmão, está velho? Não, está idoso, tem gente nova que está com o espírito envelhecido por dentro, que está amargo, está um velho amargo, com 40 e poucos anos, com 50 e poucos anos, está velho, só se lamenta e só diz não para tudo, diz não para Deus, para a vida. Atenda ao chamado de Deus, atenda apesar das tuas limitações, porque se você atender esse chamado e começar a viver o projeto e a missão, tua vida passa a ter sentido, tem graça, tem resultado. O que muda é só o ritmo e não o não fazer.
O que muda é a qualidade, porque quanto mais experiência, com mais qualidade você pode fazer. Isaías fala: eu tenho essa limitação, esse problema, o meu passado está marcado, eu tenho pecados, hoje eu estou mal. O anjo vem e toca. Quando você tem uma limitação, o Senhor te capacita. Tem um pensamento que usavam muito, principalmente nos trabalhos missionários, que era: o Senhor não chama os capacitados, mas capacita os chamados. É bonitinho, né? Eu não concordo não, mas é bonitinho, soa bem. É claro que Deus chama capacitado também. Ou Ele só vai chamar quem não é capacitado para poder capacitar? Não, Ele chama todos. Todos somos chamados por Deus para cumprir uma missão. Todos somos chamados para cumprir uma missão. Agora, aquele chamado que se sente incapacitado, o Senhor o capacita. E aquele que já vê que tem capacidade, o Senhor ajusta, melhora e ele vai. O Senhor chama todos. Tem um hino antigo que fala isso, né? Que Deus chama todos os povos de todas as nações. Homens, mulheres, velhos, crianças, ao arrependimento, ao plano da salvação e eu diria, ao cumprimento da sua missão. Venham, todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz, que procuram a paz e têm sede de justiça e querem vencer o mal. Deus chama todos, não existe limitação, não se limite, diga sim, Senhor, sim. Nós atendendo aos chamados de Deus e podemos atender, apesar dessas limitações pessoais. Terceira lição que a gente aprende nessa passagem de Isaías: podemos atender ao chamado de Deus e devemos, nos apossando da restauração que o perdão do Senhor traz e da capacitação que o perdão do Senhor libera. Se o pecado te limita, o perdão te capacita. Ele não só te cura, mas ele abre uma porta para que você seja o que Deus preparou você para ser. Você não é quem você pensa, você é o que Deus pensa, porque Ele criou você. Você não tem razão sobre o que você pensa de si próprio. Deus tem razão, porque só Ele é que conhece você e a mim. Lá no Salmo, deu um branco no número, diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conhece o meu sentar, o meu levantar. Antes que eu pense em alguma coisa, o Senhor já sabe até o que eu vou pensar. Antes que venha a palavra da minha boca, o Senhor já conhece os meus pensamentos. Deus me conhece mais do que eu. E porque Ele me conhece, Ele não desiste de mim. Deus conhece a você mais do que você. E talvez algumas pessoas pensem de si mesmo muito mal. A autoestima, o gostar de si, está lá embaixo. Você está com a autoestima baixa. Parênteses, tem gente que fala baixa estima. Isso não existe, tá bom? Tem uma autoestima baixa ou a autoestima alta. A autoestima é o sentimento por si próprio, tá? Não tem baixa estima não. Então, quanta gente tem uma autoestima baixa, se acha incapaz, pensa não dá. E não foi assim que aconteceu com Davi, quando ele se apresenta para lutar com Golias, os irmãos dele falaram: cadê as poucas ovelhas do papai que você cuida? Você é um menino ruim, você está querendo se aparecer, está querendo envergonhar a gente. Claro que não dá para você fazer. Saul fala: você é muito novinho, o outro é um gigante, é um campeão, você é muito novinho, por que você não quer? Por que você está querendo ir lá? Não dá para você. E Davi fala: para, rei, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão e eu vou cumpri-la. Já matei um leão, já matei um urso e agora a próxima vítima é esse gigante. Essa é a minha missão.
Não se encolhe, meu irmão, não se encolhe. Deixa Deus usar você, e se há alguma coisa que te atrapalha, pede perdão e se aposta nesse perdão, porque o perdão não só cura, mas abre a possibilidade, e você vai ser uma bênção. O perdão faz com que a gente assuma aquilo que Deus tem para nós, porque o perdão vem de Deus, não vem de você. Olha que Zé está reclamando, e vem de Deus um anjo, pega a brasa e toca nele. Ou seja, o desejo de pedir perdão é Deus que gera, e o perdão é Deus que dá, vem dele. Só não é perdoado quem não quer. Tudo vem dele. A iniciativa do teu perdão é divina, não é humana. E até quando você tem iniciativa é porque Deus gerou. A Bíblia diz que o Espírito convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você percebe, é porque o Espírito de Deus já trabalhou e já convenceu você do teu erro. E Ele mesmo vem para perdoar você. Você percebe isso? Não deixa que nenhum pecado impeça você de viver o que Deus tem para a tua vida. Se livra desse pecado através do perdão. A ação do perdão é completa, é eficaz. Isaías agora está totalmente perdoado. Tocou, está resolvido. Quando Deus nos perdoa, está resolvido. O pecado não tem mais peso. O inimigo não tem mais direito de nos acusar. Então, aprende a viver como alguém que é perdoado. Tudo se renova quando o perdão acontece. Para você que está ouvindo o culto e ainda não assumiu um compromisso com Deus, lá em 2 Coríntios 5,17, Deus nos fala através de Paulo, assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Só que esse verbo é um presente contínuo, e tudo se faz, e continua se fazendo, e se faz, e continua se fazendo, e se faz, e continua se fazendo novo. Deus vai renovando todos os dias a nossa vida. Deus transforma a tua vida e continua transformando. É possível receber o perdão de Deus e ser restaurado por Deus, porque lá na cruz, o meu pecado, minhas dores, aflições, todos foram vencidos. Lá na cruz, a minha vitória foi dada, é uma nova vida que foi dada, é uma nova história que se iniciou. Tudo está na cruz, e é por causa da cruz que nós vivemos essa nova caminhada. Você entende isso? Você consegue entender? O perdão restaura. Nova criatura é. Deus te transforma em uma outra pessoa por dentro. E Deus todos os dias vai te ajudando a viver a nova vida que Ele planejou para você. E depois Deus te ajuda a ser canal para que outras pessoas vivam os projetos que Deus tem para as suas vidas. Esse é o propósito. Mas para isso é preciso atender ao chamado de Deus. E nós podemos atender porque existe um perdão que é eficaz. E por último, podemos atender e devemos atender ao chamado de Deus de maneira plena, porque quem experimentou a transformação, crê na transformação para a vida do outro. Você estava doente, muito doente, tomou um remédio e ficou bom. Você vai acreditar que esse remédio faz efeito? Vai, você experimentou na tua vida. Então você sabe que se esse remédio for compartilhado com outra pessoa, ela vai ficar boa. Só que essa doença que você pegou contaminou também uma pessoa que você ama, tua mãe, o teu pai, a tua esposa, teu filho. Foi contaminado, você daria para ele esse remédio? Tem à vontade, você daria para ele? Ele pode morrer, e ele vai morrer dessa doença. Você ficou bom, você daria para ele? Claro que daria. E ele ficou bom também, estamos alegres. Só que a Bíblia diz que a gente não tem que pensar só no nosso pai, na nossa mãe, esposa, filhos. A gente tem que pensar nos filhos que Deus gerou no coração dele.
mas que estão afastados dele. Cada ser humano foi criado para viver a realidade de filho de Deus, com relacionamento, com a alegria da relação, com o propósito sendo cumprido. E eles precisam do remédio que você experimentou. Então, meu amado, só atende o chamado de Deus quem experimentou a transformação e acredita que a transformação da sua vida pode acontecer na vida do outro, e Deus deseja isso. E aí, depois que Isaías é curado, está tudo bem, ele está feliz, Deus fala para ele: a quem eu vou enviar? Quem vai levar o remédio? Quem vai nos representar? Missões tem a ver com gente que precisa do remédio, do amor de Deus que transforma. Missões tem a ver, cumprir a tua missão tem a ver com experimentei, e por isso eu tenho a obrigação de levar para o outro experimentar, senão eu sou egoísta, senão eu só penso em mim. E hoje tem sido pregado um evangelho maluco, que é voltado só para a sua própria vida e prosperidade. E detalhe, a prosperidade relacionada a bênçãos materiais, coisa do inferno essa, meu irmão. Do inferno, porque a prosperidade significa a presença de Deus gerando os resultados de Deus na vida da pessoa. Então as amizades são amizades conforme Deus planejou. O trabalho flui conforme Deus deseja. Na família, os relacionamentos acontecem, a bênção vai. Isso é prosperidade, não tem a ver com ter dinheiro e ter coisas. Só que você liga a televisão, liga o rádio, você vai ouvir um evangelho esquisito que só promete bênçãos materiais. E muitos miseráveis espirituais estão cheios de recursos materiais, mas espiritualmente são pessoas incompletas, infelizes, porque não estão vivendo o chamado de Deus. Quem viveu de verdade não tem como guardar só para si. 4 aleijados, 4 leprosos estavam na porta da cidade. Uma fome terrível lá dentro da cidade. E eles falam assim: olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Vamos lá no meio do inimigo, vamos pedir comida. Se eles matarem a gente morre de qualquer jeito, a gente morre lá. Mas e se eles derem comida? O não é certo, vamos tentar? E eles foram se arrastando. Só que quando eles vão chegando, Deus fez com que o exército todo do inimigo escutasse o barulho de um exército chegando. E eles, com medo, saíram correndo. O exército saiu todo correndo, largou tudo para trás para salvar as suas vidas. Quando os leprosos chegaram lá, encontraram tudo vazio. Eles entraram na primeira tenda, pegaram comida, saíram, se esconderam, comeram. Entraram, pegaram umas coisas. E eles perceberam que não tinha ninguém, e ficou toda a riqueza para trás. E agora eles, com a barriga cheia, com bastante riquezas, eles falaram: esse é um dia de boas novas, e nos calamos. Isso que a gente está fazendo não é bom não, não vai agradar a Deus. Vamos lá na cidade e vamos levar as boas novas para eles também. E quando esses leprosos voltaram à cidade e falaram isso, o rei falou: mentira, rapaz. Claro que isso é mentira. Eles saíram para a gente ir lá e eles pegaram a gente numa emboscada e mandou alguns soldados para ver, e os soldados viram que o caminho todo tinha coisa caída pelo caminho, e eles voltaram na cidade e falaram: é verdade. E a cidade saiu, o pessoal saiu correndo e pegou roupas, riquezas, comida, e quando eles voltaram igual um tropel, aquela multidão, o capitão que disse que era mentira, que Deus não faria isso, morreu pisoteado. E eles viveram a bênção, porque 4 leprosos caem da orelha, caem do dedo, leproso vai cair no pedaço. Naquele tempo, ninguém podia nem falar com o leproso, porque ele era considerado maldito, imundo. Esses homens entenderam o chamado de Deus para a vida deles, e eles viveram o chamado de Deus. Aquilo mexeu com eles, aquilo deu sentido, eles se sentiram úteis, e eles mudaram a vida de uma cidade, de um povo, porque eles cumpriram o seu chamado. Quem viveu precisa desejar que outro viva. Quem viveu a bênção de Deus
entender o preço que Jesus pagou para que a gente possa ter essa vida. E abre mão de viver essa vida que Deus planejou por qualquer motivo, por problema, por uma maneira diferente, por aborrecimento, por paixão, não importa o motivo, você abandonou o teu chamado, você deixou Jesus de lado, você não quer obedecê-lo para viver do teu jeito, você não está vivendo o chamado de Deus, então você não vai ser feliz. Porque, como diz o nordestino, felicidade começa com fé. Irmão, para ser feliz, é preciso ser feliz do jeito de Deus. Não existe felicidade se não for do jeito de Deus. Eu termino essa mensagem mostrando um Isaías que diz: Senhor, eis-me aqui, entendi, envia-me a mim. O Senhor disse: vai e diz a esse povo. Ele não tinha que ir para outro povo, ele ia falar com o povo dele, mas ele ia ser canal da bênção de Deus. Cada pessoa alcançada pela palavra de Deus tem a oportunidade de deixar que essa palavra entre, que essa palavra toque, que essa palavra perdoe, que essa palavra cure, que essa presença de Deus capacite e use para que essa presença de Deus transforme outra pessoa através dessa que foi transformada. Esse é o processo, essa é a dinâmica de Deus para a vida do seu povo. Mas para isso, é preciso que essa primeira pessoa decida: eu quero atender ao chamado de Deus, não só para receber salvação e ir para o céu, porque isso é a coisa mais egoísta do mundo, mas para, recebendo a salvação, viver em obediência, pagar o preço para alegrar o coração de Deus e cumprir a minha missão, para que vidas sejam abençoadas através da minha. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Você, meu irmão, que ainda não entregou a vida para Jesus, você não é um imprestável, você não é um inútil espiritual. Não, Deus planejou a tua vida para ser útil aos projetos dele, para que a tua vida toque na vida de alguém que vai ser transformado por tua causa. Mas para isso acontecer, você primeiro precisa ser transformado. E você que é membro da igreja e não vive esse chamado, como assim? Vamos fazer um teste? Estamos no mês de outubro. De outubro do ano passado até hoje, quantas pessoas ouviram a mensagem de Deus através da tua vida? Quantas pessoas entenderam esse chamado e falaram: eu quero isso para mim também, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero viver essa bênção e quero ser usado, ser usada para outras pessoas serem alcançadas. Quantas pessoas foram treinadas por você? Você discipulou alguém, você ensinou alguém a fazer a mesma coisa com outro. Quantas pessoas? De outubro do ano passado a outubro desse ano, um ano, quantos filhos você tem? Quantos? Meu irmão, você está respondendo aí na tua casa, sozinho. Você que está aí acompanhado da família, está um olhando para o outro aí, é isso aí. Sabe por que não tem nenhum? Porque você está pensando que atendeu o chamado, mas não atendeu. Porque quando atendemos ao chamado de Deus, vivemos o projeto de Deus. E quando vivemos o projeto de Deus, alguém é impactado. Porque Deus não salva ninguém para ficar dentro do templo, se deliciando da fumaça da sua presença, da marola da santidade. Não! Quando Deus salva alguém e transforma esse alguém, Ele diz: vai, porque tem um povo para ouvir, vai e diz a esse povo. Não existe um transformado que não seja impulsionado por Deus para transformar alguém. Não tem alguém que transformado que tenha entendido o preço que Jesus pagou. Ele pagou um alto preço. Não tem ninguém que entenda esse preço que não esteja disposto a pagar o preço aqui na terra para obedecer ao Senhor. Qual é o preço? Tem que abrir mão do quê? Mas isso não, mas isso não. Você não está disposto a atender o chamado. Você é um egoísta. Você só quer o que Deus tem para te dar, mas você não quer cumprir o motivo que Deus te dá. Ele te transforma para
Lá em 1 Pedro diz: mas vós sois o sacerdócio real. Deus nos transforma em sacerdote. O sacerdote tem acesso aos segredos de Deus, o sumo sacerdote. Vós sois a nação santa. Deus escolheu um povo para se revelar a esse povo e para usar esse povo. O sacerdote tem acesso aos segredos de Deus e ele intercede pelo povo. A nação santa recebe a glória de Deus para alcançar os outros povos. Vós sois o povo adquirido. Sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Para quê? Nós somos. Para quê? Para a gente falar: ai Deus, eu sou teu, aleluia, e canta e vai para a semana pecar, é isso? E vai para a semana deixar a Bíblia de lado e fazer besteira, é isso? E vai para a semana explodir em casa de uma maneira desordenada e magoar pessoas, é isso? E vai para a semana explodir no trânsito, xingar os outros, é isso? E vai para a semana se envolver com pessoas da maneira errada para fazer negócios, é isso? E vai para a semana viver a vida sentimental promiscuamente, é isso? Não. Para quê? Tudo isso tem um para quê, tem um propósito. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te salva e te leva para o céu, mas enquanto você está na terra, Deus quer trazer o céu para a terra através de você, para que pessoas recebam essa porção que vai mudar a vida delas. Se você entender o preço, você está disposto a pagar o preço. Então, meu irmão, você que é membro da igreja e está vivendo uma vida errada com Deus, você que é membro da igreja e tem um linguajar que não abençoa, você que é membro da igreja e tem uma atitude errada no teu serviço, que faz coisa errada no teu serviço, e você sabe que é errado. Você que é alguém que experimentou esse toque de Deus, mas é irresponsável, só chega atrasado em tudo. E aí te perturbam no teu trabalho e você fala: não é porque eu sou crente, não, é porque você é relaxado, porque você é um mau funcionário. Tomara que conserte, porque se não consertar, o inimigo vai puxar teu tapete e tu vai ser mandado embora. Você que é membro de igreja, você que deveria ser esse exemplo, mas você lá fora tem um comportamento ruim quando vai jogar bola, e xinga, e machuca, e quer brigar. Você que é membro da igreja, mas alguém não pode trazer uma conversinha sobre a vida de alguém, e você quer saber, alimenta a fofoca. Você que é membro da igreja, mas acredita no que falam de você errado, falaram alguma coisa do outro e você acredita em tudo que fala, e você que fala mal do irmão para o outro e mata o irmão dentro do coração do outro, isso é assassinato. Você que é membro de igreja e não quer se esforçar para que a obra do Senhor cresça, para que a tua vida cresça. Se fosse emprego, ia, né? Tu tem emprego, tu não vai? Pode estar chovendo ou fazendo sol, pode estar com dor ou não, mas você não vai porque é teu emprego, porque é teu trabalho. Agora, para as coisas de Deus, faz corpo mole, né? Então você que é de Deus e faz corpo mole, não exerce o ministério direito, para você, essa mensagem é para você. Atenda ao chamado de Deus, esteja disposto a pagar o preço, a fazer o que for preciso, a ser você o sacrifício vivo, se for necessário, para que a bênção chegue a alguém, para que pessoas sejam edificadas. Abra mão daquilo que não é de Deus, e aí sim, a bênção de Deus vai se manifestar. Senhor, eis-me aqui, usa minha vida, para que gente seja transformada. Deus quer transformar a mim, a você, que já é membro da igreja, para você que não é membro da igreja e está participando com a gente, só com Jesus, entregando a vida e assumindo essa aliança com Jesus. Jesus, eu quero isso, eu quero esse compromisso contigo, eu quero viver a tua bênção e ser bênção na vida de alguém. Só assim a vida é abundante com Jesus. Amém? Eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto para atender e viver o chamado de Deus. Eu quero orar por você que está em casa, que está aí onde você estiver me ouvindo, e que entendeu essa palavra como sendo de Deus para a tua vida, e quer dizer: sim, Senhor, eu quero viver o teu chamado.
Se você quer, eu vou orar por você, ora comigo aí. Senhor, em nome de Jesus, essa palavra queimou no meu coração, porque eu tenho certeza que veio do teu. E se o Senhor me deu essa palavra, é porque existe nessa noite, é porque pessoas em outros dias, em outros momentos vão ouvir essa palavra, porque precisam de uma transformação na sua vida. A transformação do Senhor na vida do teu filho, da tua filha, só vai acontecer quando atender ao teu chamado. Quando a tua presença se manifestar no cumprimento desse chamado. Ah, Senhor, aí tudo vai acontecer. Eu peço que o Senhor pegue esse irmão nas tuas mãos e o ajude a consertar na sua vida as posturas que estão erradas. Peço que o Senhor tome essa irmã no teu colo e dê forças, Deus, para obedecer ao Senhor, porque se não obedecer ao Senhor, vai estar obedecendo ao diabo. O Senhor diz que não tem meio termo, quem não é por nós é contra nós. Quem é contra o Senhor é o inimigo. E quantos dos teus filhos estão hoje agradando ao inimigo, porque não estão fazendo o que a tua palavra manda? Gera um avivamento e uma restauração na vida dos teus filhos primeiro, para que nós possamos viver o teu chamado nessa terra. Aquele que ainda não entregou a vida para Jesus e agora está dizendo: Senhor, entendi, eu quero isso. Senhor, toma essa vida, sela esse coração, restaura essa vida. Ajuda o teu filho a entender que ele é aceito pelo Senhor. O Senhor o aceitou como filho. Faz a transformação acontecer nesse momento, nessa vida, Pai, para que comece agora uma caminhada. Aquele que está afastado, aquela que está afastada. Estar afastado é conhecer e rejeitar. Não importa o motivo que feriu esse coração. O teu sangue cura essa ferida. Traz de volta, Pai, através dessa decisão, o teu filho e a tua filha para voltar a caminhar cumprindo o teu chamado. Ajuda-nos a pagar o preço de caminhar no teu chamado. Ajuda, Pai, cada um a pagar o preço, a abrir mão daquele pecado, daquela postura, daquela atitude, daquela opinião, para fazer exatamente o que a tua palavra diz, para te agradar, porque te agradando o Senhor realiza os desejos dos nossos corações. Te desagradando, o Senhor não realiza. Mas o inimigo encontra espaço para atacar e destruir até o que podia ser bom. Não deixe que a tua filha, não deixe que o teu filho vivam isso. Em nome de Jesus. E muito obrigado, Pai, pela oportunidade de viver o teu chamado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus.